A Cisjordânia vive um dos momentos mais tensos das últimas décadas. Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, a violência na região tem se intensificado, resultando em um crescente deslocamento forçado de palestinos. De acordo com organizações humanitárias e autoridades locais, milhares de pessoas estão sendo expulsas de suas terras devido à ação de colonos israelenses e operações militares conduzidas pelo exército de Israel. Nesse episódio, vamos explorar as origens dessa crise, os impactos na população palestina e como a comunidade internacional tem reagido a essa escalada de violência. Além disso, discutiremos as possíveis consequências a longo prazo e quais são os cenários para o futuro da região. Já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A Cisjordânia é um dos territórios historicamente disputados entre israelenses e palestinos. Desde 1967, Israel mantém um controle militar sobre a região, permitindo a construção de assentamentos judaicos em terras reivindicadas pelos palestinos. Essa política tem sido criticada por violações do direito internacional, e muitos países consideram os assentamentos ilegais. No entanto, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023, a situação na Cisjordânia piorou drasticamente. A violência de colonos israelenses contra palestinos aumentou, muitas vezes com a conivência ou até mesmo o apoio das forças militares israelenses. Segundo o New York Times, milhares de palestinos foram forçados a deixar suas casas, muitas vezes sob ameaças diretas de morte ou após ataques destrutivos às suas aldeias. De acordo com a ONG israelense B'Tselem, especializada em monitorar a ocupação, esse pode ser o maior deslocamento forçado de palestinos na Cisjordânia desde a Guerra de 67. Algumas comunidades inteiras desapareceram, sendo que muitas famílias foram forçadas a buscar abrigo em outras partes da Cisjordânia ou mesmo a tentar deixar o território. Os números revelam a gravidade da situação. Mais de 40 mil palestinos foram deslocados à força desde outubro de 2023, segundo organizações humanitárias. 720 palestinos mortos na Cisjordânia devido a incursões militares israelenses e ataques de colonos. 160 crianças palestinas perderam a vida nos últimos meses devido à escalada da violência. Diversas aldeias foram completamente esvaziadas, especialmente em áreas estratégicas, próximas a assentamentos israelenses. A violência também tem um impacto devastador na economia da Cisjordânia. Muitos palestinos trabalham em Israel ou dependem da agricultura para sobreviver, mas o conflito tem limitado severamente essas atividades, deixando milhares de famílias sem renda. Os colonos israelenses têm sido apontados como os principais responsáveis pelo deslocamento de palestinos. Armados e, em muitos casos, treinados militarmente, eles atacam aldeias palestinas, queimam casas, destroem plantações e expulsam os moradores. Segundo relatos de grupos de direitos humanos, essas ações ocorrem com pouca ou nenhuma reação das forças de segurança israelenses, que frequentemente protegem os colonos ou até participam das expulsões. O governo de Israel argumenta que suas operações militares são uma resposta ao aumento das tensões e que busca desmantelar grupos armados palestinos que possam representar uma ameaça. No entanto, críticos afirmam que a atual escalada faz parte de uma estratégia maior de anexação gradual da Cisjordânia, removendo os palestinos de áreas estratégicas. A comunidade internacional tem demonstrado preocupação com o agravamento da crise na Cisjordânia. Diversos países e organizações condenaram os ataques contra palestinos e pediram medidas para conter a violência. A Liga Árabe afirmou que o deslocamento forçado da população palestina é inaceitável e faz parte de um plano maior para esvaziar a Palestina de seus habitantes históricos. Em uma reunião emergencial, ministros de países árabes pediram sanções contra Israel e uma resposta mais firme das Nações Unidas. Já a ONU tem alertado que as ações de Israel podem configurar crimes de guerra, pois o deslocamento forçado de civis é uma violação do direito internacional. Recentemente, um grupo de embaixadores rejeitou propostas dos Estados Unidos para realocar palestinos de Gaza e da Cisjordânia para países vizinhos, alertando que isso poderia ser considerado uma forma de limpeza étnica. A União Europeia também tem pressionado Israel a conter os ataques de colonos, mas a resposta de Tel Aviv tem sido de que os eventos fazem parte de um conflito de segurança e que não há perseguição sistemática contra os palestinos.
O deslocamento forçado tem efeitos devastadores sobre as famílias palestinas. Muitas dessas pessoas perdem tudo: casas, terras, empregos e a própria identidade cultural ligada ao território. Para as crianças palestinas, o impacto é ainda maior. Além da violência direta, muitas não conseguem frequentar escolas devido ao deslocamento constante e às barreiras militares israelenses que dificultam a locomoção. Organizações humanitárias alertam que uma geração inteira pode crescer sem acesso adequado à educação e com traumas profundos causados pela guerra e pela perseguição. Além disso, a destruição de casas e infraestruturas essenciais agrava ainda mais a crise humanitária. Sem acesso a serviços básicos como água, eletricidade e atendimento médico, milhares de palestinos vivem em condições extremamente precárias. O cenário para os próximos meses na Cisjordânia continua incerto. A menos que haja uma intervenção significativa da comunidade internacional, é provável que a violência continue, resultando no deslocamento de ainda mais palestinos. Entre os possíveis desdobramentos, podemos destacar aumento do isolamento da Cisjordânia, com mais bloqueios militares e restrições para os palestinos, expansão dos assentamentos israelenses, consolidando o controle de Israel sobre a região, recrudescimento da resistência palestina, o que pode levar a novos confrontos e intensificação da violência, pressão diplomática maior sobre Israel, especialmente se a comunidade internacional adotar sanções ou outras medidas. O deslocamento forçado de palestinos na Cisjordânia é uma grande crise humanitária no momento e representa um grave desafio ao direito internacional. Diante da crescente violência e da falta de proteção internacional eficaz, a população palestina enfrenta uma das maiores ameaças à sua sobrevivência nas últimas décadas. A pergunta que fica é: até quando essa situação será tolerada pela comunidade internacional e quais serão as consequências para o futuro do Oriente Médio? Nos próximos episódios, vamos continuar acompanhando essa crise e analisando seus desdobramentos. Se você quer mais conteúdos sobre geopolítica e conflitos globais, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.